Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Hoje mais um papo fantástico sobre um livro que fez recentemente 100 anos e que é considerado o fundador do realismo fantástico. Você vai descobrir com a gente o que é o Livro dos Danados, livro que reúne, digamos que, os maiores mistérios aí contemporâneos da civilização. Mas antes de partirmos para o nosso papo fantástico, aquele recadinho rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Marcos Kuznick, nosso sócio fundador aqui do Realidade Fantástica, tudo bem com você? Tudo bem, Jamil. Prazer estar aqui novamente conversando com o pessoal aqui do canal. Com certeza, agora 2020, cheio de projetos, né? Nós estamos aí com o portal, com muitos, cada vez mais adesões. Estamos aí, vamos falar mais pra frente, lançar um curso presencial de astrologia, temos as viagens fantásticas, tem muita coisa boa aí pro pessoal. Mas Marcos, já faz tempo, inclusive, estamos devendo tratar aqui no canal um livro que pode ser considerado o fundador do realismo fantástico, que é o livro que está aparecendo aí para você, que está aqui sobre a mesa, que é o Livro dos Danados, do Charles Roy Forte. Exatamente. Né? Que é um livro que está aí vamos assim, é basilar para quem quer começar a estudar as paraciências. Exatamente. Bom, esse livro, pessoal, chama O Livro dos Danados. Até o próprio autor, do qual a gente vai falar daqui a pouco, que é o Charles Roy Forte, ele menciona por danados, ele quer dizer excluídos. Isso. Né? Então, o Charles Roy Forte, ele foi ele nasceu em 1894, faleceu em 1932, enfim, não chegou a 60 anos de vida. Ele foi um autodidata e acabou se tornando um autor em tempo integral, especializado em investigar fenômenos anômalos. Isso. Né? É o que a gente chamaria hoje de... Inclusive hoje se chama de fenômeno fortiano. Fortiano, né? Recebeu o nome dele, né? Foi exatamente. batizado. Então, se vocês aí que gostam de viajar pelo YouTube, né? De surfar pela internet, como a gente dizia até um tempo atrás, vocês já se depararam com inúmeros canais, com inúmeros blogs, enfim, que gostam de fazer essa catalogação de fenômenos misteriosos. Né, pessoas que supostamente teriam viajado no tempo, avistamento de objetos voadores não identificados, objetos fora de lugar, né, fora de tempo, out of place objects, né, que são objetos que não deveriam estar ali, no entanto estão. Também história de desaparecimentos, de portais no tempo, fenômenos, inclusive atmosféricos e meteorológicos anômalos, né, por exemplo, chuva de animais, chuvas com sabor, por exemplo. Exatamente. Neve negra. Exatamente. Então o Charles Roy Forte é interessante que a característica dele, né, esse americano autodidata, agia como jornalista também, porque isso é jornalismo que ele fez. A peculiaridade dele é interessante que ele se dedicou a referenciar, a catalogar em jornais antigos e revistas antigas, inclusive do século XIX, notícias que passaram desapercebidas. Exatamente. Olha, se aconteceu um fenômeno muito estranho na fazenda do Sr. Smith, aqui na região de Sussex, na Inglaterra, um objeto, aparentemente um ser vivo, caiu do céu, foi levado pelos cientistas, não sei o quê. Então essas coisas ele foi catalogando, ele vai dando as referências dos jornais e a gente vai encontrando fenômenos realmente surpreendentes que ainda hoje não encontram explicação. Exatamente, porque o que acontece é que cada época, quando se depara com o desconhecido, ela busca, obviamente, uma explicação possível. Então, na antiguidade, né, imagine só que se esses fenômenos são autênticos, eles não acontecem desde agora, eles aconteceram desde sempre. Na história da humanidade. O que abre, por exemplo, para aquela questão dos alienígenas do passado. Sim. Né? Mas que não é só isso. É possível que os antigos, né, os antigos povos e as antigas civilizações, eles se depararam com fenômenos ditos anômalos, hoje muitos deles explicados pela ciência, vale ressaltar, ou muitos que eram fenômenos naturais,
e que hoje tem explicação científica, mas muitos deles que não têm explicação até hoje. Né? Eu lembro que aqui no início dos anos 90, eu vi num jornal do Paraná, infelizmente isso vai ser difícil de encontrar, mas se um dia a gente encontrar, a gente vai colocar aqui no canal, que em Curitiba teria caído em cima de um prédio um suporte de um parasol, né? de um guarda-chuva. As pessoas podem dizer, poxa, será que não teria sido algum ciclone que captou isso numa praia, levou até a estratosfera e depois caiu? Pode ser. Agora, existem muitos outros fenômenos que não se encaixam nessas explicações. Então, o que o Charles Roy Forte ele vai fazer? Ele tem a coragem e a disposição e a paciência de ir até os diversos veículos de informação. Ele faz essa pesquisa principalmente no o Livro dos Danados, vale a pena dizer. Ele é um livro publicado em 1919. Então, boa parte do material que o Charles Roy Forte pesquisou eram jornais, periódicos científicos, revistas do século XIX. E que já falavam em abundância em muitos desses fenômenos misteriosos, ou seja, chuvas de animais, chuvas de estranhas substâncias, algumas com sabor, com cheiro, portais dimensionais, pessoas que apareciam, não se sabia de onde. Bilocação, a mesma pessoa era vista em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, aqui, ele está dizendo aqui, no Scientific American, de 10 de setembro de 1910, Charles Holder escreve: há muitos anos atrás, uma estranha pedra semelhante a um meteorito caiu no vale do Yaqui, no México, e de uma extremidade a outra do país correu a história de que havia caído sobre a terra uma pedra que trazia gravadas inscrições humanas. Quer dizer, como é que isso é possível? Então ele vai catalogando, né, e vai lançando. Ele não se propõe a oferecer uma explicação. Exatamente. Ele foi mais um catalogador. Né? Exatamente. Mas esse trabalho foi de extrema importância, porque, como ele falou, são fatos danados, fatos excluídos, fatos que, como você vai comentar com a gente, não se encaixavam e ainda não se encaixam no paradigma vigente. E isso que é interessante, porque o Charles Roy Forte, ele não se preocupa, ele não tem nem condições em explicar o que está acontecendo. Ele é um sacerdote do absurdo, como muitas vezes ele é apresentado. Um catalogador incansável desses fenômenos, e ele os apresenta e os referencia para as pessoas que quiserem lá verificar se realmente a notícia saiu, se o artigo está lá, e ele começa a colocar tudo isso e gera, em cima disso, todo um pensamento em cima dos chamados fenômenos anômalos. Por que isso é tão interessante? Vejam só, muitas pessoas podem dizer, mas poxa, muitos desses fenômenos anômalos talvez seja uma questão do fim do século XIX, início do século XX. Que não se entendia muito. Não se entendia muito dos fenômenos meteorológicos, dos fenômenos elétricos, enfim, de uma série de questões que hoje são explicadas. Fato. Mas como a gente falou no início, isso pode estar acontecendo desde a mais remota antiguidade. E muitos desses fenômenos que continuam se repetindo, né, vale dizer que a gente tem relatos contemporâneos desses fenômenos, de chuvas de animais, de aparecimentos, de bilocação. Às vezes criaturas estranhas, né, que não se encaixam nas catalogações morfológicas, tanto humanas como animais, né? Exatamente. E criaturas conscientes que se movem, etc., assombram toda uma comunidade e depois desaparecem. Exatamente. Né? E parte disso, da dificuldade de se enfrentar esse fenômeno, e é isso que o Charles Roy Forte coloca, é que o paradigma científico, daqui não se trata, vale um parênteses aqui, de criticar a ciência, pelo contrário, né, que sem a ciência estaríamos na barbárie, né? Então, dúvida. Ainda mais nesse período em que aparece uma certa obscurantismo, né? A ciência, existem pessoas aí em pleno século XXI defendendo a Terra plana, né? Concepções absolutamente coisas retrógradas e superadas, né? Coisa do gênero, então, que é um absurdo, né? Falta educação científica para as pessoas. Mas o que o Charles Roy Forte coloca, e é interessante, é que muitas vezes pelo paradigma científico ele cria uma certa miopia, no seguinte sentido: se uma pessoa chega e diz para você, olha, eu vi uma pessoa flutuando numa sala, imediatamente, quando você colocar isso dentro do teu universo conceitual, você vai descartar isso. Você diz, olha, pessoas não flutuam.
Sim. Não flutuam. Inclusive uma reação muito famosa da Academia de Ciência Francesa, né, do final do século XIX, aquela questão do meteorito, que não sei se foi apresentado por Lavoisier, eu não lembro quem que apresentou, né? E a ciência falou, não, é impossível porque pedras não caem do céu. Exatamente. Né? Eles não admitiam, né? No entanto, até que o fenômeno acabou sendo aceito, incorporado na astronomia e tal. No entanto, pedras caem do céu. E o Charles Roy Forte, ao se dar o trabalho de catalogar esses milhares de fatos insólitos, ele inaugura um gênero de literatura que vai ser desenvolvido algumas décadas depois, a partir dos anos 60, com a publicação de um outro livro angular, né, fundante do chamado realismo fantástico, que é Le Matin des Magiciens, né, O Despertar dos Mágicos, de autoria de Charles Berger, de Louis Paul e de Charles Berger, que vão se inspirar muito nos trabalhos do Forte, né? Vão se inspirar, desenvolver. Lembrando que o Despertar dos Mágicos inspirou, inclusive, o canal Realidade Fantástica, até no nome Realidade Fantástica, mas é um livro que também nós consagraremos um programa, né, Marcos? Porque é muito importante. Mas se inspirou no Forte, e ele inspirou o Robert Charroux, que foi outro sacerdote, né, dos extraterrestres da história, dos fatos anômalos, o próprio Eric von Däniken, todo esse pessoal são filhos, digamos que assim, do Forte. Exatamente. Né? E autores contemporâneos. E o que é interessante, se nós pegarmos a partir disso, que o Charles Roy Forte, ele vai até se tornar um verbete, né? Hoje se classifica como, hoje não, já desde algum tempo, dentro do ciclo, do circuito, digamos assim, do realismo fantástico, como fenômeno fortiano. Então, cada vez que você se depara com algum tipo de fenômeno que não tem nenhuma explicação plausível, você diz, olha, isso é um fenômeno fortiano, justamente em alusão ao Charles Roy Forte. É interessante também, Jamil, que quando um paradigma, quando você tem a coragem de ir além do paradigma e se assombrar, né, se assustar com aquilo que é diferente, com aquilo que enfim, que não é normal, aí começa a questão do conhecimento. Sem dúvida. Tem um filósofo que numa abertura de um livro ele diz o seguinte, que se você estiver numa sala, aí voltando para a questão das pessoas que flutuam, né? Você estiver numa sala e vê uma pessoa começar a flutuar, você automaticamente entra em pânico. Sim. Agora, se isso for visto por uma criança de 3 anos, ela não vai achar isso... Não, porque ela não está condicionada pelas referências. Exatamente. Que dizem que aquilo é impossível. Exatamente. Que aquilo não pode acontecer. Então, a descaracterização dos fenômenos a priori, muitas vezes, evita que eles sejam investigados com seriedade. E, infelizmente, pessoal, essa é uma das questões e que nós temos repetido no canal Realidade Fantástica, um problema da ufologia. Sim. Né? Então, se bem que o fenômeno dos discos voadores, o fenômeno dos objetos voadores não identificados, a possibilidade de que esses objetos visitam a Terra desde a mais remota antiguidade... E sejam tripulados, é real. Contanto, você tem uma linha de pesquisadores que realmente quer saber a verdade sobre o fenômeno, que tenta usar métodos de investigação que sejam compatíveis com descobrir a verdade, com todo tipo de especulação, disparate, muitas vezes até charlatanismo, sim, se aproveitando do insólito do fenômeno. O que é lamentável, né? Nós temos que saber separar as metodologias sérias de pesquisa e que abarcam, né, esses fenômenos insólitos das tentativas aí charlatanescas, né, e vamos dizer assim, quase que financeiras, né? Exatamente. De extorquir as pessoas através dessa atração que é natural do ser humano pelo absurdo. Né? E aqui eu estava folheando, Marcos, por exemplo, no capítulo 21 do Livro dos Danados, ele fala das famosas rodas luminosas que, aliás, foram notadas já por Colombo nas suas travessias. Sim. Tem nos diários dele que ele anotou estranhas rodas luminosas passando pelo mar, né? Isso seria conhecido mais recentemente como os OSNIs, né? Objeto submarino não identificado. Mas aqui ele fala da presença dessas rodas luminosas em 1800, 1900, e ele vai dando as fontes, né? Então ele vai realmente, como sacerdote do absurdo, catalogando esses fenômenos. O que ele quer com isso? O que ele quer com isso? É tirar a pessoa da caixa epistemológica, da gaiola epistemológica. Olha, gente, tem muito mais coisa acontecendo, mas que não merecem a mídia, não são ventilados porque simplesmente são catalogados impossíveis. E aí a gente tem uma questão seguinte, que é a famosa questão do paradigma. O que é o paradigma? É um padrão de percepção da realidade.
né, nesse caso. Então, nós que estamos em um determinado paradigma, a gente tem a tendência em aceitar determinados fatos como comuns, como corriqueiros e como passíveis de explicação e de aceitação, e tem aqueles que nos espantam e nos aterrorizam de uma forma tão contundente que automaticamente eles são rechaçados. Então, voltando aí, né, até para insistir nessa questão dos discos voadores e do fenômeno dos objetos voadores não identificados no geral. O fato de que as pessoas tenham abordado esse fenômeno com tanta falta de seriedade tem afastado muitas vezes pesquisadores que talvez poderiam se dedicar à investigação do fenômeno, mas que muitas vezes têm medo do ridículo. Sim, não querem ter seu nome associado à ufologia, porque de repente ela se tornou um campo meramente de especulação. Quer ver um fenômeno que é contemporâneo, mas que, se fosse notado pelo Forte, fatalmente estaria no livro dele, são o fenômeno dos agroglifos, né? Que hoje, né, você tem a sua carga de insólito, tem a sua carga de charlatanismo, que a gente sabe que tem, né, no meio também, mas conserva ainda um certo mistério. Quer dizer, nós não temos uma resposta definitiva de como são feitos, por quem são feitos. A questão dos agroglifos em si é muito misteriosa. Eu e nosso colega o Márcio, né, nós tivemos a oportunidade de estar dentro de um agroglifo. Vocês podem até encontrar aqui no canal uma reportagem que nós fizemos tão logo ele surgiu, se não me engano, foi em que cidade? Foi na cidade de Prudentópolis, aqui no Paraná, no ano de 2016, né, no mês de setembro de 2016, e eu e o colega o Márcio, nós estivemos lá observando o agroglifo. Não temos como afirmar que aquilo foi obra de extraterrestres, de duendes, de elementais, porém, no momento nós também não fomos capazes de afirmar como foi feito. Exato. Né? Eu acho que essa é uma atitude interessante, porque a gente não assume a priori, né, que isso possa ter sido feito de alguma forma não convencional, mas ao mesmo tempo a gente deixa aberto para as possibilidades. O Ford, por exemplo, ele acaba apresentando esses, catalogando e relatando, né, dizem que o Ford ele colocava disso em pequenas fichas e ele catalogava em caixas de sapato, né, e fazia esses seus imensos fichários falando desses fenômenos anômalos, que depois acabaram gerando, como a gente falou, todo um ramo da literatura que é o realismo fantástico. Quando nós falamos em realismo fantástico, a gente não deve confundir com um gênero literário que existe, chamado realismo fantástico, recebe esse nome, né? Que é muito comum na América Latina. A gente tem, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, que é um dos grandes expoentes do realismo fantástico, mas no Brasil mesmo a gente teve, mesmo em peças de teledramaturgia, muitas novelas que apelaram para o chamado realismo fantástico, né? O Érico Veríssimo, que faz um trabalho muito interessante do realismo fantástico, mas esse realismo fantástico, que inclusive dá nome ao canal Realidade Fantástica, ele está muito ligado ao espanto. Ao espanto, ao, né? mistério, né? Ao insólito. Hoje nós chamaríamos de fenômenos, por exemplo, uma coisa que ele já fala na época dele do poltergeist. Exatamente. Que já vinha sendo estudado pelas sociedades de pesquisas psíquicas, né, do século XIX, e que ainda hoje espanta muito. Claro que a parapsicologia avançou muito na explicação desses fenômenos, né? Mas na época do Forte, você falar em poltergeist já era, né, uma coisa que a pessoa precisava ter muita coragem. Exatamente. Porque não era aceito, era visto muitas vezes com temor supersticioso. Né? Então é bastante interessante essa catalogação que ele vai fazendo, e como bem ressaltou Marquinhos aqui, se você quiser verificar se realmente o jornal que ele está dizendo que publicou realmente publicou, você tem como fazer, porque ele foi referenciando, né? Saiu em tal revista, saiu em tal jornal, quer dizer, tudo isso mereceu, de certa forma, publicações marginais na mídia. E o que acontece é que, se nós pegarmos a ciência do século XIX, né, o século XIX foi um século excepcionalmente longo. Tem gente que diz assim, o século XIX, entre aspas, né, ele só começa com o fim da Primeira Guerra Mundial, e o século XX termina já com a queda do Muro de Berlim. Por isso que tem um livro do Eric Hobsbawm, historiador britânico, chamado Breve Século XX, né? Mas o Ford, embora ele escreva esse livro ali, publique o livro em 1919, ele ainda está lidando com uma ciência do século XIX que era bastante arrogante.
Totalmente. Né? Hoje, positivista, muito influenciada pelo positivismo. Cientificista é um preconceito que até em várias academias foi superado. Sim. A gente pode dizer que hoje a nossa ciência do século XXI, embora em alguns momentos ela seja arrogante, cientificista, positivista, mas há muito mais abertura hoje para certas investigações. E o Ford estava lidando com fenômenos que eram a priori rechaçados. Olha, nem adianta. Nem se discutia. É impossível. É como os camponeses já afirmavam há séculos que pedras caíam do céu. E os cientistas disseram que pedras não podem cair do céu, mas quem andava os campos eram os camponeses. Isso é dito no livro do Despertar dos Mágicos. Até tem outra afirmação bastante interessante. Se você vai estudar, é bastante interessante estudar a história da ciência, inclusive, né? Porque se encontra relatos assim que hoje nos parecem absurdos. Por exemplo, quando a primeira locomotiva, os primeiros projetos da primeira locomotiva foram ventilados a público, né? Alguns cientistas se apressaram a dizer que aquilo jamais funcionaria porque as rodas, como eram metálicas, elas girariam no mesmo lugar e nunca deslocariam por falta de atrito, né? Mas como é que pode se afirmar uma coisa a priori sem que o experimento seja feito? Sim. Assim era a ciência. Né? E ainda hoje, muitas vezes, você encontra cientistas, nem discutimos isso. Uma vez um professor na universidade, né, não vamos dizer em qual curso, que eu frequentei, falando, não, nem discuto isso porque isso aí cai nas raias do esoterismo, loucura, imbecilidade. E a falta de abertura para o diferente, ela acontece em vários ramos, até dentro do ramo empresarial. Né? Por exemplo, um pioneiro aqui da indústria automobilística brasileira, o Amaral Gurgel, né, diz que ao apresentar um projeto de um carro ao seu professor de engenharia, ele disse, Gurgel, carro não se fabrica, carro se compra. Né? Então, às vezes, isso, veja, no ramo empresarial que é bastante aberto. Na ciência, nós temos essa questão. Aqui a gente não está defendendo que toda e qualquer história estapafúrdia mereça ser instantaneamente investigada. Mas, como, por exemplo, o caso do Ford, muitos dos fenômenos descritos no Livro dos Danados, principalmente, eles vão se repetir muitas vezes depois da publicação do livro, ao ponto de que, após os anos 60, vai surgir também vários periódicos especializados, um deles a revista Planeta. Né? Que é francesa, se não me engano. Fundado pelo Powers e pelo Bergier. Que teve aqui a sua representação no Brasil, né? A Planeta, digamos que fortiana, ela pegou aí as décadas de 70, 80 e até metade de 90, né? O que hoje a gente tem como revista Planeta já não... É uma linha editorial diferente. Completamente diferente, né? Mas até a metade de 90 ela seguia essa linha francesa, né? De ventilar as paraciências, o esoterismo, quer dizer, eram publicações sensacionais. De discutir as implicações das novas tecnologias, que é uma coisa que, veja, hoje nós vivemos num momento em que a gente depende da tecnologia para tudo. Exatamente. Né? A gente precisa de faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo anda com um computador poderosíssimo no bolso. E é impressionante que a gente não discuta, enquanto sociedade, as implicações da inteligência artificial, do avanço da computação, da diminuição do espaço privado com a invasão da privacidade. Os impactos cognitivos e neurológicos disso. Né? E se você vai lá naquelas antigas revistas Planeta da década de 70 e 80, você via vários artigos, vários articulturistas, enfim, falando sobre isso, discutindo isso muito antes. Com certeza, inclusive aqui vai um abraço, e não sei se é pleito ou preito, agora é a minha dúvida no português, mas de gratidão a editores brasileiros como Eduardo Araia, Edenilton Lampião, Luiz Pellegrini, que foram as pessoas que capitanearam a Planeta aqui no Brasil. E eu lembro de, naquela época, nós adolescentes apaixonados, e era a fonte que a gente tinha de informação, eu lembro de um artigo, inclusive, Charles Royfort, o sacerdote do absurdo. Exatamente. Saiu na Planeta. Né? Na edição francesa foi traduzido aqui para a brasileira. Então era a fonte que nós tínhamos. Então eu chamo disso de uma abertura, Marcos, né? Que esses grandes sacerdotes, vamos chamar assim, ele, o Robert Charroux e outros, né, com Charles Bergier, Luiz Pauwels, fazem, né, para arejar um pouco a nossa gaiola epistemológica, porque senão você fica preso, condicionado e limitado, apenas uma linha cognitiva. Então a gente convida aí o pessoal do canal Realidade Fantástica, que infelizmente esse livro, né, Jamil, o Livro dos Danados, ele não está em catálogo. Mas possivelmente aqui mesmo no canal a gente vai fazer um documentário sobre o Charles Royfort. A gente vai avançar em alguns temas tratados pelo Livro dos Danados, pelo Despertar dos Mágicos, enfim, que tratam desse tema.
e até como forma de contrapor, né? Como eu disse, se você for procurar aí pelo YouTube, você vai achar dezenas, talvez centenas de canais, isso só para falar em língua portuguesa, sem falar em outras línguas, que tratam muitas vezes desse fenômeno, mas de uma forma assim um tanto que estranha, porque burlesca, burlesca, né? Exatamente. Se de um lado nós temos que observá-los com uma certa abertura, de outro lado nós não podemos assumir instantaneamente que tais fenômenos sejam reais. Eu acho que nem foi essa a intenção do autor, ele desaprovaria qualquer leitura dogmática do seu próprio livro. O que ele está fazendo é o seguinte: olha, gente, está aqui, foi catalogado, agora pesquise. Exatamente. Né? Não assumam a priori nenhuma perspectiva. Eu lembro, inclusive, Marcos, agora a gente está indo para o final, mas, por exemplo, de criaturas também estranhas que às vezes aparecem numa comunidade local, causam um certo espanto e depois desaparecem. Nós tivemos o fenômeno de Kaspar Hauser, né, que hoje encontra-se explicado, a gente sabe o que aconteceu, mas nós temos de criaturas como Jack Salto de Mola, por exemplo. Jack Salto de Mola, que é o Homem-Mariposa, né? Que inclusive sejou um filme ridículo de terror, né? Mas que eram fenômenos que as pessoas não explicavam, né? Quer dizer, um homem que voa, o que é isso? Em pleno século XVIII, século XVII, quer dizer, isso catalogado. Então o Forte fez esse serviço hercúleo, né? Exatamente. Solitário, ingrato, porque creio que ele não foi totalmente reconhecido ainda em vida, Sim. né? Ele viria a ser celebrado pelo Despertar dos Mágicos, né? O Bergier e o Pauwels que fazem essas loas a ele, né, e recolocam ele no centro das atenções. É um livro que vale a pena você conhecer, né? Como disse o Marcos, ele não está em catálogo, mas você acha facilmente aí no Mercado Livre, no Estante Virtual da Vida. Livro fundador do realismo fantástico, Livro dos Danados. Livro dos Danados. E como eu disse, a nossa intenção aqui no canal e pensando, né, alguns desses temas e também talvez fazer uma biografia mais completa do Charles Roy Forte, para que você conheça esse ramo tão fascinante, tão interessante, né, do conhecimento, que, como a gente falou, inclusive inspirou o nome aqui do próprio canal. Perfeito, Marcos. Então é isso, né? Como nós falamos no começo, realidade fantástica, com esse compromisso com você de trazer o fantástico, né, de trazer o insólito, de trazer os fatos excluídos, de trazer os fatos danados, aí a atenção de todos. Marcos, mais uma conversa, obrigado aí pelo compartilhar o teu conhecimento. Estaremos, né, aí com nossos Lembrando, amigos. Pessoal, que é muito importante para você se inscrever no canal se você ainda não for. Se você tem um amigo ou conhecidos que possam gostar desse tipo de assunto, ventilem o nosso canal, né, façam o nosso canal ser mais conhecido. Acione o sininho de notificação, esse sininho é muito importante porque você vai ser avisado toda vez que a gente lançar um vídeo novo, e deixe o seu like, os seus comentários, que a gente gosta muito de ler, e na medida do possível a gente responde a todos. E lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.